No Vale do Paraíba, a música é forte. Grandes artistas constroem suas carreiras ali. Nosso convidado de hoje é um deles. Com vários discos lançados, ele traz no seu trabalho a força da sua terra. E esse assunto rende, com certeza, um bom dedo de prosa. Confira! São José dos Campos, Vale do Paraíba. Lugar de artistas que constroem suas carreiras com garra, talento e paixão. 2 Joões, um pupilo e um mestre. E a música em comum. Com você, meu amigo João. João Carlos, o Joca Freire, começou a estudar música aos 13 anos. Depois de uma pausa, retomou os estudos e se formou professor de violão. Em sua carreira, montou um repertório de mais de 300 músicas brasileiras e é presença constante e prestigiada nos palcos, principalmente na região do Vale do Paraíba, construindo uma trajetória com mais de 2.000 shows. E ele participou de espetáculos com mestres como Dorival Caymmi e Jair Rodrigues, entre outros. Ao longo de sua trajetória, Joca reverenciou o grande poeta de São José dos Campos e membro das Academias Paulista e Brasileira de Letras, Cassiano Ricardo, um dos maiores expoentes do modernismo brasileiro, em especial a corrente nacionalista, o chamado Movimento Verde-Amarelo. No fundo do copo, o mundo cai e dorme, e abraça o perigo como um doce abrigo. No fundo do corpo, com rio resseca, o amor escorrega, a vida se renega. No fundo do poço... Aluno e pupilo. O músico, compositor, produtor, professor e arranjador João Marcondes começou na música no piano, mas foi no violão que se encontrou. Das aulas com o primeiro professor de violão, Joca Freire, em São José dos Campos, nasceu a amizade e a parceria, que se consolida agora com o disco conjunto Meu Amigo João. Música e amizade, talento, arte e cultura do Vale do Paraíba na tela da TV Alesp. Muitas cidades pequenas têm tradição, porque nós temos aí a história em várias áreas e as cidades preservam isso. É um valor, é uma riqueza que nós temos no Vale do Paraíba. Além da tradição, é um povo ordeiro, é um povo digno, trabalhador, mais entusiasmado, mais alegre, tem alegria no sangue. É com grande prazer que a gente recebe hoje de São José dos Campos o cantor e compositor Joca Freire. Joca, muito obrigado pela participação, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Clésio, é um prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar falando sobre São José dos Campos e o Vale do Paraíba, cidade que você nasceu, região que você se desenvolveu como artista, se desenvolveu na música. Para começar, o que São José e o Vale do Paraíba representam para você, artisticamente e pessoalmente? Bom, pessoalmente, para mim, São José dos Campos é um lugar que eu nunca saí de lá, nascido e criado lá, né? Estou até hoje lá. Cria da terra. Cria da terra. Artisticamente, eu não me vejo tão Vale Paraibano. Eu acho que a música do Vale do Paraíba, ela tem características regionais ali. E a minha música eu acho mais urbana. A minha música está mais, eu acho que pelo que eu ouvi na infância, através da minha mãe, minha avó e irmãos e tudo mais. O repertório que eu ouvi desde criança é o repertório carioca. É um repertório de Noel Rosa, Caymmi, Taúfo Alves, Bossa Nova. Então eu não tenho essa coisa. A minha música não é uma música tão Vale Paraibana. Eu acho que tem um sotaque. Bem recebida, né? O público de lá tem um carinho especial pela música que você faz. Sim. A música com características mais urbanas também, né? Tem um público grande. Eu acho que a minha música até tem um sotaque. O samba que eu faço, a bossa que eu faço, tem um sotaque Vale Paraibano, talvez. Um amigo meu já me falou isso aí. Ele é do Vale também, mas mora no Rio. Hoje ele falou, mas você tem um... Dá uma malemolência. Tem um jeito, assim, que não é, né, tão... Bom, vamos falar agora de um outro artista de São José dos Campos que está sempre presente na sua obra, de uma forma... Até um disco você fez em homenagem a ele em 2003, A Flauta que Me Roubaram. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse grande mito aí, Cassiano Ricardo. Pois é, o Cassiano Ricardo, esse grande poeta, como
poeta, nem tenho que eu não preciso falar nada a respeito dele, eu acho. A história dele já diz tudo. Mas esse trabalho que eu fiz, A Flauta que Me Roubaram, foi sugestão do jornalista Júlio Ottoboni, que em 99 ele lançou uma coletânea de poemas do Cassiano chamada A Flauta que Me Roubaram, com poemas do Cassiano que se referiam a São José dos Campos. E por que ele fez isso? Porque existia na cidade um mito de que o Cassiano Ricardo não gostava de São José dos Campos. Não era verdade. Por ele ter estudado no Rio de Janeiro? Porque ele saiu e não voltou mais. Eu não sei se talvez quisessem que ele assumisse alguma posição política em relação a São José, sei lá, fosse deputado, talvez, sei lá, alguma coisa assim, que cobravam, acho, isso dele. Mas o Cassiano, é um cidadão do mundo, né? São José era muito pequeno para ele naquele tempo, né? Acho que ele como artista. Como artista, então, e o Júlio fez essa coletânea justamente com 65 poemas inicialmente, a segunda edição tem mais, acho que uns 20 ou 30 aí, mas poemas dele que se referiam a São José. E aí o Júlio me convidou para musicar alguns, que eu escolhesse alguns para musicar, para tentar lançar um disco junto com o livro. Acabou desmembrando o projeto, lancei o disco separado, mas eu escolhi 10 poemas, alguns poemas que eu li realmente... automaticamente a música veio, alguns eu falei, não, essa eu vou fazer, e deu um pouquinho mais de trabalho e tal, mas... Você disse na época que é uma dificuldade você colocar música em poesia, né? Porque colocar música em poesia, você tem que... isso aí quem falou, acho que foi o Nelson Mota que citou isso aí. Que é como você, um arqueólogo, né, que vai lá com o pincelzinho e vai tirando o pó, tirando a terra de cima da poesia, descobrindo a música que está ali. E ao contrário também, né? Se você letrar a música também, você tem que descobrir a palavra que está naquela música ali, né? Então... sobre Cassiano Ricardo ainda, o que te atraiu na obra dele? Nesse caso, foi ser referência a São José dos Campos? Nesse caso, sim. Para falar a verdade para você, eu não sou assim um leitor de poesia no modo geral. Mas conheci a obra do Cassiano e tal, mas o que me atraiu mais foi o fato da gente ter as mesmas raízes e tudo mais, né? Eu me identifiquei na obra dele ali nessa... Mas ele está te acompanhando ao longo da sua obra. Em 2009, com o espetáculo Cassiano Ricardo, Poesia e Canção, você participou, aí, acho que foi da Virada Cultural, ou não? Foi com a Laíde Costa. Não, foi o Flerte Literário do Sesc Pinheiros. Com a Laíde Costa fez uma participação. E a Alessandra Moura Velho, né? Conta pra gente. Um espetáculo dirigido pelo Heron Coelho. E aí tinham intervenções teatrais da Alessandra, né? Uma atriz. E a Laíde canta uma música, ela canta Vila Lobos. Era aí uma união de teatro, poesia e música e tudo mais. Que o Flerte Literário tinha essa característica, né? Que era unir a literatura a outras formas de arte, né? Bom, Joca, vamos falar agora sobre a Noite de São José. Você se apresenta com frequência ali, tudo. Conta pra gente como é que a noite para um artista que vive da música e que leva a sua carreira ali. Olha, eu estou nisso há 28 anos já esse ano e é complicado. Depois, principalmente... Obrigado. Mas eu comecei na noite... Eu comecei a ser músico meio por acaso. Eu trabalhava em banco, daí resolvi sair e tal, e um amigo músico me convidou para dar aula na escola dele, falou, vai tocar na noite, eu fui. E com o passar do tempo, eu descobri que eu era compositor também, tá? E a partir do momento que eu me tornei compositor, trabalhar na noite ficou mais difícil. Por quê? Mais difícil para mim. Mais difícil por não poder tocar suas composições? Porque eu acabo... Não, eu toco as minhas músicas também, mas fica mais difícil porque tocar na noite acaba sendo desgastante demais, né? Quando você tem algo mais para mostrar, aí fica complicado. Você tem que focar naquele repertório. O período de trabalho da noite é uma hora legal, é fazer show de 1 hora, 1h30. Esse é o grande foco, mas infelizmente a minha balança ainda está meio desequilibrada mais pro lado da noite ainda. É a noite que segura a onda. Mas a noite ali é muito rica, tem muita variedade. Eu agora tenho até, depois de todo esse tempo, eu consigo selecionar os lugares onde eu vou tocar e horários também, né? Eu evito até lugares que
que vai até muito de madrugada também, já chegando uma certa idade aí tem que... Tem que chegando perto dos 50 aí, fala, não, deixa eu dormir mais cedo. Peraí, deixa eu apertar, puxar o freio aqui um pouquinho. Deixa eu dormir mais cedo que é melhor. Bom, falando de palco, você falou de palcos que você se apresentou. Um dos momentos marcantes na sua carreira aconteceu no Teatro Municipal de São José dos Campos. Foi a abertura para o show de ninguém menos que um grande mestre da música brasileira, que foi o Francis Raven. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Na sua terra está abrindo o show para esse mito aí. Isso aí foi muito legal. Isso foi em 97. Isso foi fundo agora, hein? Isso foi em 97. Era um evento promovido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que era um encontro musical. E aí, no encerramento do evento, ia ser o show do Francis e eu fiz a abertura. Foram 3 artistas antes e eu acabei sendo escalado para fazer o show imediatamente antes dele. Aí, então foi muito legal. Você chegou a ter o contato com ele? Depois do show, sim, mas aquele contato assim de camarim só. E nessa época, em 97, eu lancei meu primeiro disco em 2002, né? Eu gravei em 2000, um ao vivo. Voz e violão. E aí só lancei em 2002, ou seja, em 97 eu tinha projetos de disco, talvez no máximo uma fitinha cassete, eu não sei se eu dei uma fita cassete para ele ou não, mas foi mais tietagem mesmo. De qualquer forma ficou marcante. Mas foi ótimo, depois ter cantado ali pro público dele, ter assistido o show, foi muito legal. Bom, tem mais um aqui. Em 2010 você apresentou o show Brasil de Mil Faces no Parque Burle Marx durante a virada cultural paulista lá em São José dos Campos. Isso. Como é que foi essa virada lá, esse show? Olha, foi muito bacana. O parque lá, não sei se você conhece lá, para quem conhece, quem é do Vale ou de São José, conhece, é um parque belíssimo. E tocar lá é muito legal. Eu fiz o show lá com o João Marcondes, amigo aí, parceiro, e o Guilherme Lacerda, de percussão e tal. E foi um show muito bacana. Foi uma noite assim muito bacana. Público ótimo e realmente funcionou perfeitamente, foi muito bom. Bom, o papo tá bom demais, mas música que é bom nada, né? Então vamos a ela, com você, Joca Freire e João Marcondes. Se pensar que foi só de ser feliz, então, se julgar que é melhor, veja bem, não sou eu quem vai dizer se é você que convém. Lembre que já teve amor, lembre que já foi fiel, lembre que já desfrutou de um pedaço do céu. Se agora já passou, reconheça e ponha fim numa história de amor assim, sem pensar que foi só ilusão. Vai deixar de ser feliz? Então, se julgar que é melhor, veja bem, não sou eu quem vai dizer se é você que convém. Lembre que já teve amor, lembre que já foi fiel, lembre que já desfrutou de um pedaço do céu. Se agora já passou, reconheça e ponha fim numa história de amor assim, sem pensar que foi só já foi fiel, lembre que já desfrutou de um pedaço do céu. Se agora já passou, reconheça e ponha fim numa história de amor assim, sem pensar que foi só ilusão.
Nossa prosa tá ótima, mas precisamos dar uma paradinha. Logo depois do intervalo, voltamos para prosear com outro fera, João Marcondes, daqui a pouco. Assim, quanta tristeza pra quê? Essa ingrata não vale as suas lágrimas, não. Por que sofrer por alguém que lhe desiludiu? Fez seu mundo ruir, zombou da sua devoção. Meu amigo João chora por mim, talvez por preocupação. O papel carrega solução. Não quer deixar pra depois, não vai se omitir ao chorar ou sorrir. Já está de prontidão pra consolar. Sabe quem viu um violão? De abril, meu amigo João me disse assim: quanta tristeza pra quê? Essa ingrata não vale as suas lágrimas, não. Por que sofrer por alguém que lhe desiludiu? Fez seu mundo ruir, zombou da sua devoção. Chora por mim, talvez por preocupação. Comovente papel carrega a solução. Não vai deixar pra depois, não vai se omitir ao chorar ou sorrir. Já está de prontidão pra consolar. Sabe quem viu de abril. Voltamos para mais um pouco de prosa com dois músicos excepcionais. E agora nosso papo é com o produtor, instrumentista, compositor, cantor, professor. Ufa! É João Marcondes. João, muito obrigado pela participação. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer meu estar aqui. Bom, você disse em algumas entrevistas que sua carreira como produtor musical de outros artistas começou em 2004 com um show do Joca Freire na Rede Vida. Sim. Mas a amizade vem de antes, né? Conta pra gente como é que foi esse encontro. Primeiro, o Joca é meu amigo desde 1996. Eu tinha 12 anos. Eu já havia estudado música, piano primeiro, que é o primeiro instrumento que eu estudei. Só que como o piano, de certa maneira, é um móvel, então os meus pais se desfizeram dele. Quando eu mudei para São José dos Campos, eu ganhei um violão e ficou encostado um tempo, até o momento que eu conheci uma escola que chamava Melodia, onde o Joca era professor de violão, e o Joca é meu primeiro professor de violão. Me orgulho muito disso, até porque, mais do que violão, o Joca me ensinou muitas coisas a respeito de música, entre as quais até mesmo essa questão da composição, da forma de se compor uma canção. Eu sempre admirei muito a forma com que ele desenvolvia as músicas dele. E hoje é um sonho realizado também, das nossas carreiras hoje serem paralelas, tanto eu produzir o trabalho dele, quanto ser parceiro em suas canções. Em grande parte, hoje, nós fazemos juntos as nossas obras. E essa coisa de produção musical que você tem se estabelecido com isso, a gente vai falar daqui a pouco. Conta pra gente como é que funciona, para deixar claro para as pessoas. Qual a função de um produtor musical? Olha, primeiro, a produção musical está dividida em duas partes, né? Então, tem a produção executiva e a produção artística, né? Então, eu geralmente trabalho com as duas. Alguns artistas precisam de uma intervenção maior no que se refere à produção musical. Outros nem tanto. No campo do arranjo,
que é a parte da produção musical que se faz arranjo, que é você remoldurar a obra, colocar outros elementos, trazer outras novidades para que aquela obra se constitua como uma faixa, como um fonograma, como um objeto artístico diferenciado. Então isso é uma função. E a outra é a produção executiva, que é você dar o alicerce para o artista se comunicar. Por exemplo, o Douglas Germano, do disco dele são 11 faixas, o disco Ori, e eu fiz 2 ou 3 arranjos só, porque todas as ideias já partiam dele. Eu atuo mais como instrumentista e como produtor executivo do que um produtor artístico. Fiz poucas intervenções no trabalho dele artístico. Então, Sim. São essas 2 faces, basicamente, na produção. Bom, nesse mesmo ano que você produziu o show do Joca, 2004, se eu não me engano, você lançou o seu selo, né? Sim. Que é o Brasil Arte Cultura BAC. Isso. O que te motivou nesse início para lançar esse selo e quais foram os principais desafios e recompensas nessa empreitada? Olha, o Brasil Arte Cultural, ele surgiu como um projeto editorial, primeiramente, né? Então, eu tinha uma companheira de trabalho, tenho até hoje, que chama Mariana Sayad, e a gente desenvolveu um trabalho que chamava Vozes da Música Instrumental, que eram entrevistas com instrumentistas da música brasileira de maneira geral. Então a gente entrevistou grandes nomes da música instrumental brasileira, tanto no campo do jazz, do choro, de todas as linguagens instrumentais. E a partir desse momento a gente sentiu a necessidade de escoar nossa obra editorial. E o Brasil Arte Cultural acabou virando também um selo. Então foi dividido uma parte editorial e uma parte fonográfica, né? Então a importância disso, basicamente, é a liberdade que se tem na criação artística. Então, toda a criação artística ela pode ser limitada ou não. Eu, por exemplo, eu me orgulho de ter produzido quase 50 discos e eu nunca participei de um programa de financiamento estadual, federal, qualquer tipo. Sempre ali na raça. Sempre da forma com que o trabalho foi estruturado. Então, a gente tem um estúdio hoje e esse estúdio produz a obra que a gente quiser. Então, a gente não tem limitações. Dentro do BAC Discos, por exemplo, a gente fez um tributo... Isso dá uma liberdade que não tem preço. Não tem preço. A gente fez um disco que chama Tributo Musical a Marc Chagall. Em que gravadora do Brasil ou quiçá do mundo a gente conseguiria fazer um tributo a Marc Chagall, se não um selo independente, né? Então, graças a Deus, já são lançados, são 11 discos, entre processos, já são quase 20 discos que estão em processo de fomento para desenvolvimento. Só não saíram ainda pela questão do custo, infelizmente o custo de impressão e de duplicação ainda é muito alto no Brasil. Ainda, né? Bom, eu vou mostrar alguns discos do João aqui. Primeiro um instrumental, seu primeiro disco, né? Instrumental lá do Brasil. Sobre esse disco, que é instrumental, eu acho interessante dizer o seguinte, você começou a estudar piano erudito, como você disse, depois passou para o violão. Nessa época, você também falou que era um pouco diferente porque você gostava do violão clássico, isso com 10, 11 anos, enquanto seus irmãos ouviam rock, os amigos ouviam outro tipo de música. O que te chamou a atenção, assim, para essa coisa erudita da música? Numa época de juventude, que normalmente pressupõe que você deveria estar buscando outros ritmos. Assim, os meus pais eles têm um gosto muito refinado de música. A minha avó, meu avô também. Na minha família já tem uma tradição de se estudar piano erudito. A minha mãe estudou piano. A minha avó também estudou piano. Eu tenho várias tias-avós também que estudaram piano. As minhas tias todas estudaram piano. Então já existia uma tradição, embora não haja musicistas na minha família, toda a minha família tem um vínculo com a música. Então, tanto no campo da música erudita, os meus primeiros interesses, por incrível que pareça, vieram justamente da música como composição de arte. Por exemplo, no cinema. A música erudita está presente no cinema praticamente em tempo integral. Então, meu primeiro interesse pela música erudita veio dali. Eu não sabia exatamente ainda o que era música erudita. Até porque os meus pais eles ouviam muitas coisas e eu sempre estava ouvindo. Eu brincava muito perto enquanto eles estavam ouvindo músicas boas, tanto no campo da canção, Chico Buarque, Tom Jobim e outros, quanto no campo da música erudita, Tchaikovsky, Beethoven e outros compositores. Eu estava próximo, mas eu não sabia exatamente o que era aquilo. E quando eu ingressei no campo da juventude, os meus amigos gostavam de Legião Urbana, de rock, de outras bandas, e eu me vi um pouco querendo também tocar o que eles gostavam, para estar com eles e também fazer parte daquele grupo.
E quando eu comecei a me interessar daí pela música erudita cada vez mais, e pela bossa nova, pelo samba, pelo jazz também, daí eu fui me sentindo cada vez mais deslocado, não é nem deslocado, é deslocado. Aí começou a piração. Daí começou um campo de influências muito grande e que a minha obra se reflete até hoje nisso. Esse disco mesmo, instrumental lá do Brasil, ele é um disco que tem a estrutura do jazz em uma parte dele e o outro tem uma estrutura de música erudita também para o campo Vale Paraibano, né? Que eu fiz uma peça, um prelúdio de viola caipira, que tem tudo a ver com a minha infância. Meu avô tocava viola caipira. E com a música da região. Com a música da região também. Então... Bom, eu vou mostrar um outro disco seu aqui. Nossa, tem tantos. São 11 discos, né? Não, discos seus meus, são 4. Com cinco. amigos. São 5 discos. 5. Esse daqui é com Guilherme Lacerda. Isso. Né? Nosso Samba Vai Além. Aliás, um título perfeito para o que eu vou falar agora, porque uma vez você declarou a sua identificação forte com o samba. Você disse, o samba faz parte da minha vida desde os 10 anos. Onde tinha roda de samba ou de choro, eu estava perto. Diz que era muito boêmio também, etc. Da onde que vem essa identificação? Não, sou ainda. Mantém essa tradição. Aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo já há 12 anos, 13 anos. Então, aqui em São Paulo, isso se potencializou bastante. Mas em São José mesmo, perto da minha casa, onde eu morava, no Bosque dos Eucaliptos, lá em São José dos Campos, existia um senhor que tocava choro e ele me via, assim, com apreço por gostar muito de música. Eu sempre ficava andando atrás dele para ficar vendo o que ele estava fazendo. Então, eu ia para casa dele, ficava lá, minha mãe ficava, onde você foi, João? Ah, estava lá na casa do seu Pedro. Fazendo o quê? Ah, estava ouvindo música, eles estavam tocando lá. E essa não diria nem superfície, a profundidade da música brasileira se dá nesses encontros, né? Então, ali que se aprende. Eu aprendi a tocar cavaquinho muito nesse momento. É um instrumento que eu toco até hoje e eu aprendia vendo realmente, né? Então, a tradição da música brasileira, ela tem a questão da tradição escrita, que o estudo da música erudita, mas tem muita oralidade, né? De você estar com pessoas que tocam, de você ouvir pessoas tocando. Como o Joca. O Joca era uma pessoa que eu sempre admirei muito tocando e cantando as músicas dele. Esses grupos. E quando eu vim para São Paulo, o pessoal do Vai Vai, eu sempre via muito eles tocando. No Choro, lá no centro de São Paulo, no Largo General Osório, tem a Contemporânea, então eu assistia eles tocando choro, samba canção. Então, aqui em São Paulo também tem o Bar do Alemão, que é o bar do Eduardo Gudim, compositor. Também sou frequentador assíduo de lá, onde eu escuto a canção brasileira, onde eu escuto a música se renovar. Porque a música popular tem isso, né? A música popular, embora ela já tenha sido criada, ela continua se renovando no dia a dia. É quase como um folclore, realmente. E você, né? sente isso hoje em dia? Você acha que esse movimento continua? Sim, sem dúvida. Eu sinto que a música brasileira, ela está em um processo contínuo de renovação. Eu não acredito nessa mitificação que aconteceu na década de 80 desses baluartes da cultura brasileira, entre alguns que são até vivos ainda hoje, Chico Buarque, Edu Lobo, produzindo, Caetano e todos esses. Eu não acredito que a boa música brasileira parou ali. Eu acredito que ainda existe uma geração como o Joca, que já está na faixa dos 50 anos, que é um excelente compositor, como o Douglas Germano, como o Zé de Riba, que são ótimos compositores que ficaram sem espaço no grande mercado fonográfico. E hoje em dia as gerações se perpetuaram, existem novas gerações que ainda estão fazendo canção, que ainda estão fazendo música brasileira diferenciada, só que infelizmente não existe espaço. Sorte que a gente tem um programa como o seu, por exemplo, que dá esse espaço para que a gente esteja aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. Obrigado, o programa é para vocês. Bom, e agora vamos deixar a prosa um pouco de lado e voltar à música. Com você, Joca Freire e João Marcondes. Quem souber compreender o amor, sem se perder nos corações, outras paixões, outro sabor. Salgado como o mar, amargo como fel, ou doce de enjoar, quem pode resistir? Felicidade então terá. Necessário um mal, faça o favor, vem explicar toda manhã. Sonora sensação do mundo a cintilar na eterna procissão. Ruídos ao redor ofuscam cores do teu som. Faz desafinado a canção. Toda a canção sorte ou azar. Quem pode ouvir palavras de amor, palavras a sorrir, de um
um coração encantador. Quem ouvir toda manhã tua canção, eterna insensatez que pode até sumir se o mundo enfim parar, se a lua então cair, se o mar assim secar e a vida então recomeçar. Quem souber compreender o amor sem se perder nos corações, Essa prosa tá empolgante, a música sensacional, mas precisamos dar uma pausa. Daqui a pouco tem mais Dedo de Prosa, agora com Joca Freire e João Marcondes juntos, um encontro de Joões, falando sobre um novo trabalho em dupla. Aguarde só um pouquinho. Chegou sem pedir, sem falar, lutou pra dizer que lhe falto no lar, falou sem pensar e depois implorou perdão a mim. Viu que de fato puni, que a sua esperança eu mesmo extingui, procurou fingir, partiu sem adeus, chorou. Nesse dia senti, jurei que não me arrependi. Foi somente um amor se afastar, pois bem é melhor que julgar. Cada qual que procure um par, sem dói se afastar, pois bem é melhor que julgar. Cada qual que procure um par. Chegou sem pedir, sem falar. Voltamos a prosear com dois músicos incríveis, Joca Freire e João Marcondes, que estão lançando o disco Meu Amigo João. Eu vou até mostrar aqui já. Joca, para começar, seu nome é João Carlos, João Carlos, né? Então, na verdade, são dois Joões mesmo aqui nesse disco. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho. Como é que surgiu a ideia? Como é que... Bom, a ideia surgiu de um samba que eu comecei e passei por João terminar, chamado Meu Amigo João. Meu amigo João me disse assim, quanta tristeza, porque tal. Por aí vai. Depois que fizemos esse samba, a gente chegou à conclusão meio óbvia, assim, vamos fazer um disco com músicas nossas, com esse nome, Meu Amigo João. E aí saiu esse disco aí com 9 músicas em parceria. É uma celebração da parceria, né, João? Conta pra gente aí. Até mais que da nossa parceria, da nossa amizade também. Eu e o Joca somos irmãos também. Então, não de sangue, mas de alma, de vida. Aquela coisa que a gente fala, tem a família que a gente nasce e a família que a gente escolhe na nossa vida, né? Com certeza. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você acha que isso se reflete no trabalho? Tá claro ali, nas músicas, essa relação de vocês? Olha,
eu sempre digo que esse disco talvez seja o disco mais natural que eu já produzi. Porque eu e o Joca, a gente simplesmente falou, Joca, quais são as músicas que a gente vai gravar? A gente já tem cerca hoje, até mais, 25 músicas juntos, mas na época a gente devia ter umas 16, 17. Mais ou menos. E daí chegamos e falamos, vamos tocar as nossas músicas. Então a gente sentou realmente, gravamos o disco ao vivo, em estúdio, claro. Mas sentamos e tocamos as nossas músicas como amigos, lembrando do nosso tempo, desses 10 anos que a gente trabalha junto e desses quase 20 anos aí de amizade. Então, além das músicas, tem uma história afetiva ali, né? Com certeza. Bom, Joca, vocês já se apresentaram em alguns shows com o disco, né? Já estão fazendo o lançamento. A gente fez o show de lançamento lá no Sesc São José e estamos com algumas coisas engatilhadas. Mas antes da gente falar sobre elas, fala como é que foi a reação, essa primeira reação, primeiro show do disco. Olha, foi muito bem aceito. Auditório lotado, e nós ainda cantamos outras músicas nossas que vão estar na sequência. Até o João vai falar desse outro trabalho. Ele que é o produtor, ele tem que falar disso. Mas músicas nossas também. E a gente cantou só músicas inéditas. Quer dizer, a gente apresentou esse disco para as pessoas e aí falamos, agora vamos cantar outras. E a gente ficou muito ansioso. A gente compôs o quê, João? Umas 6 ou 7 músicas de janeiro para cá, né? Mais ou menos. Sim. Nossa. Na verdade, como esse disco tem 2 ou 3 regravações, mas as nossas músicas elas permanecem muito frescas, né? Assim, em relação ao frescor da criação, porque nenhuma delas foi repetida exaustivamente, né? Então, numa rádio, numa televisão. Então, tudo para nós é novo, né? Então, embora a gente apresentou as 9 músicas do disco, do meu amigo João, a gente já desenvolveu um projeto novo que a gente vai gravar por essas semanas agora. Junho, julho, por aí, no finalzinho de junho, começo de julho, a gente já vai gravar esse disco que vai chamar Quisera, que é o nome de uma música nossa que a gente compôs esse ano e que reúne um outro leque de repertórios que a gente compôs nesses últimos 3 ou 4 meses. Então, o nosso trabalho ele tem sido muito intenso nisso. E o show foi assim. O show, a gente deu risada, a gente se emocionou. Eu cheguei a chorar, fala a verdade. O Joca se emocionou também. Brincamos, demos risada, porque a nossa naturalidade é muito grande. Ela perpassa realmente o caminho do palco, o caminho das letras, o caminho das melodias. Nossa amizade é uma ligação que é eterna e, com certeza, ainda vai dar muitos frutos, tanto para a gente quanto para a música brasileira também. E como é que vocês são para compor, Joca? Como é que essa parceria funciona na composição? Não tem uma regra, tá, Lédio? O que tem acontecido mais recentemente é que eu tenho feito as músicas e passado pro João, e ele faz a letra. Ele faz bem letra, faz bem música e é letrista meu ainda. Poxa, não, ele é um luxo, super versátil. Você viu que eu quase me cansei quando eu fui apresentar. É aquilo que você falou, tem que ter o tamanho que ele tem para poder... Tem que ter quase 2 metros de altura mesmo para caber tudo isso aí. E a generosidade desse menino também. Sou suspeitíssimo para falar dele, porque eu gosto demais dele. Mas... Tem algumas músicas que eu fiz um pedaço da letra e um pedaço da música, porque eu não sou letrista, mas às vezes eu me arrisco fazendo letra e música, vem uma ideia, daí eu passo para ele terminar. Daí ele faz letra e música também, tudo mais. Às vezes ele já vem com uma letra e música pronta, eu faço mais um pedaço de música e ele faz o restante da letra, né? Então não existe assim uma regra, né? Padrão, o que tem acontecido mais recentemente com essas músicas mais novas aí é que eu fiz a música e passei para ele. E pelo que eu vejo, é uma produtividade que se incrementou nos últimos meses, desde do lançamento do disco. Começou o ano inspirado. Viu? E é interessante o seguinte, às vezes eu estou tocando em bar, até já falei isso no show, né? Eu falei isso aí para as pessoas. Quem estiver me vendo um dia e eu começar a cantar uma música que ninguém nunca ouviu e que não tem a letra, pode saber que eu estou compondo e estou gravando ali para passar para o João. Daí eu já ligo o celular, gravo ali e passo para ele. Várias músicas, né, foram assim. É a facilidade hoje em dia, né? Que o celular, antigamente era muito mais complicado. Tinha que gravar numa fita cassete, nossa, era terrível. Levar. Agora já manda a música na hora. A mais recente que a gente fez, né, foi o Nossos Nós. E foi assim, eu fiz a música no bar, né, sei lá, no meio da semana, passei para ele, no domingo ele já vem em casa pra gente ensaiar pro show com a letra pronta. Já cantamos no show, no meio de semana. Nossa, VaptVupt. Foi VaptVupt. Bom, para encerrar, João e Joca, planos pro disco e show.
acabou de sair do forno, vocês começaram a ganhar a estrada. Como é que vai ser essa divulgação e esse pé na estrada aí com esse espetáculo? Olha, os planos são muito grandes, né? Então a gente tem um plano de fazer um DVD também, um plano de fazer esse novo disco, que é aí que tá, né? Essa ebulição, como ela é contínua. Então a gente tá com esse disco que acabou de sair, não tem nem 6 meses que ele saiu. Foi um disco que foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira. Mas mesmo assim, a gente já está pensando em um novo trabalho, que é um novo trabalho artístico. Eu sempre digo que os meus olhos são sempre para o futuro, né? O passado, para mim, praticamente já não me interessa mais, pelo menos o meu passado. Então eu prefiro pensar nos planos novos que a gente vai fazer artisticamente, os novos discos, as novas músicas, os novos espetáculos que a gente vai desenvolver, do que exatamente o que eu vou fazer desse trabalho. Para ser sincero, meu interesse maior agora é a gente desenvolver o nosso novo disco, fazer esse novo trabalho e até, quem sabe, já fazer shows com as novas músicas. Porque o novo sempre me interessa mais do que as coisas que a gente já registrou e já deixou elas bem estabilizadas no tempo e espaço aí das nossas obras. Bom, Joca, e você? E o que você pretende para o disco? E investindo também em São José, na região ali do Vale do Paraíba, sim, também para mostrar esse trabalho de vocês dois, que afinal de contas nasceu ali, né? É mostrar ali, mas mostrar... A nossa intenção realmente é mostrar, sei lá, Brasil afora, mundo afora. Ganhar o mundo onde a gente ganhar o mundão de meu Deus. Exatamente, é sair fora, mostrar... Afinal, como diz Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está. É verdade. Né? E agora a gente tem que focar, eu até foco mais nessa parte da venda do show, embora não seja um grande empresário vendedor, mas o João faz a parte da produção artística e musical e eu faço essa parte de contatos de show e vou atrás. Então a gente está com material bom na mão para desenvolver isso daí. Então, otimista, a ideia é parceria afinada, a gente tem que investir nisso aí. O time que está ganhando, como diz. Estamos aceitando convites de produção executiva. Exatamente. Tem um site, um e-mail, alguma coisa de contato, sim, a gente coloca aqui embaixo. Pode falar. O seu contato também? Meu contato, bom. Sim. O meu contato é jocafreire@hotmail.com. Mas o mais interessante, eu acho agora, tanto para mim quanto para ele, é o Facebook. Claro. Através do Facebook, eu tenho perfil no Facebook, que é Joca Freire, e tem uma fanpage também, que é Joca Freire. Então, em qualquer um deles... as pessoas podem... Tem as informações, tem informações, e tem celular, tem tudo. Então, acho que é o mais fácil. Em vez de falar um monte de telefone, um monte de coisa, o Facebook eu acho que é o mais... Com certeza, inclusive em breve com fotos do programa. O Face você vai ver aí embaixo da fanpage e vai poder entrar em contato, né? Bom, nosso Dedo de Prosa está chegando ao fim, mas logo, logo tem mais um Dedo de Prosa para você. Nossa equipe agradece demais ao Joca e ao João e deseja a todos sucesso do mundo. E a gente se despede, por enquanto, com música, Joca Freire e João Marcondes. Mulher, me deixa sossegado, que eu não quero mais brigar. Já estou bem transtornado, deixa pra depois no lar. Quem de nós é mais culpado não define ocasião. Deixa tudo se resolve, discutir agora não. Mulher, me lembro das promessas e das juras de amor. Me chamava de poeta, de benzinho encantador. Hoje em dia só reclama, fala que já não dá mais. Esse ciúme que consome rompe toda a minha paz. Mas se você me prometer que larga todo esse rancor, me arrumo, tomo rumo, faço versos de amor. Só não venha me pedir pra deixar de ser cantor, se não largo a minha jura e procuro outro amor. Se você me prometer que larga todo esse rancor, me
Aprumo, tomo rumo, faço versos de amor. Só não venha me pedir pra deixar de ser cantor, se não largo a minha jura e procuro um outro amor.